A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que o Senhor continue abençoando você e a sua família em nome de Jesus. Hoje, mais uma vez, nós iremos meditar na palavra de Deus, e a palavra do Senhor hoje, ela se encontra no Salmo 31 e o versículo é o 24. Mas antes de nós entrar na palavra de Deus, eu convido você que está aí do outro lado para deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário. Me conta aí de onde você é, de onde você está me assistindo. Eu gostaria muito de saber até onde esse vídeo está chegando, né? Em qual cidade, né? Em qual município, em qual estado, né? Gostaria muito que você deixasse nos comentários, né? E você fazendo assim, meu querido e minha querida, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante porque é a palavra de Deus, né? E hoje nós iremos meditar nesse versículo aqui, né? É um versículo muito maravilhoso da parte de Deus, né? Para mim e para você. Diz assim, Salmo 31, versículo 24. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então, Deus, ele fala com você hoje, ele diz, sede forte. Muitas vezes, acontecem situações na nossa vida que a gente se sente fraco, abatido, sem força. Só que Deus, ele manda nós ser forte, mesmo nesses momentos, né? E onde que eu arranjo essa força? É em Deus. Ele quer que nós sejamos fortes, né? Ele diz para Josué ser forte e ser corajoso, né? Porque tu vai entrar com esse povo, né, na terra de Canaã, tu ainda tem que passar o Jordão, tu precisa ser forte, precisa ser corajoso. Meu querido e minha querida, o Senhor Deus, ele nunca chama pessoas medrosas, né? Quando ele chama alguém para vir fazer parte do seu reino, ele sabe que você tem coragem. Ainda que você muitas vezes não consiga enxergar isso. Mas Deus, ele te conhece muito bem. Ele sabe a tua força. E além do mais, Deus, ele nunca pede nada para você se ele não te deu antes, né? Deus, ele não vai dar uma carga maior a ninguém se a pessoa não pode carregar. Ele dá porque ele sabe. Ele pede que você seja forte porque ele sabe que você é forte. Você só precisa manifestar essa força, né? Não deixar que a luta, que as tribulações te deixem no pó. O Senhor não quer isso, né? Ele quer que mesmo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, nós venhamos estar com Ele, né? Eu sei que muitas vezes a enfermidade ela vem e ela deixa a pessoa bem abatida, né? Mas ainda assim nós precisamos ser forte, buscar a força de Jesus para vencer, né? E depois a gente continuar fazendo aquilo que a gente estava fazendo, né? E ele diz, revigore-se o vosso coração. Tem coisas que é nós que precisa fazer, mediante o conhecimento da palavra, com a fé na palavra de Deus. Ele manda que nós nos encoraje, nós mesmos aqui pela palavra, né? Que nós se revigore. E ele diz mais, vós todos que esperais no Senhor. É todos, né? Que espera no Senhor precisa renovar as forças, a coragem, a fé. Porque é de fé em fé, de glória em glória. E assim nós vamos vencendo todos os dias como temos vencido. A gente muitas vezes olha para trás, eu olho para trás e vejo quantas lutas eu já passei. Quantas dificuldades, quantas enfermidades, né? Que naquele momento eu acreditava que eu não conseguiria vencer. E hoje, eu olhando para trás, eu vejo, meu querido e minha querida, que eu venci em Jesus Cristo, né? Eu pedi força para o Senhor, eu suportei as dores, né? Eu suportei as pressões e eu venci, estou aqui, né? Hoje falando desse Deus que conta com você para ser forte e ser corajoso. Por quê? Porque existem muitas pessoas que estão lá fora
que ainda não conhecem o Senhor e que muitas vezes essas pessoas, elas estão esperando que você se levante. Elas estão esperando que você seja forte para poder ajudar elas, né? E muitas vezes, meu querido e minha querida, a gente olha para nós mesmos e nos sentimos incapazes, né? Mas é Deus que capacita. E o homem precisa buscar. O homem precisa estar sempre nos pés do Senhor, buscando, porque o Senhor, ele está perto. Ele ouve o clamor daqueles que lhe buscam. Ele está perto, ele nunca esteve longe, né? Nunca esteve longe. Sempre o Senhor está perto, como diz aqui no Salmo 34, a partir do versículo 17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações, né? Quer dizer, os justos, aqueles que foram justificados pela palavra de Deus. Quando eles clamam ao Senhor, quando você clama ao Senhor, a palavra do Senhor te garante, né? Que o Senhor te escuta. Então clame a Deus, né? Busque ao Senhor, dobre os seus joelhos, clame ao Senhor. E até mesmo quando você não puder dobrar os seus joelhos. Mas sabe o que é mais maravilhoso, meu querido e minha querida? É que o nosso Deus, né? Para ele ouvir, não precisa nem você falar muitas vezes, né? Basta você falar no pensamento, não precisa nem a sua fala sair. No seu coração, na sua mente, você pode falar com ele, ele te ouve, te entende e ainda te responde. Esse é o nosso Deus. Tão grande e poderoso que não existe ninguém além dele, né? Então ele ouve, ele conhece todas as coisas, né? Então clame a Deus, né? Se não puder clamar em voz alta, clame em pensamento. Fale com ele. Aonde quer que você esteja, peça para ele aquilo que você precisa, porque ele escuta. A palavra de Deus garante que clamam o justo e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Ele não só escuta, como ele traz a resposta. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O nosso Deus, ele é Senhor, ele é médico, especialista em restaurar corações quebrantados, né? Se o seu coração está assim nesse dia, entregue para o Senhor, conte para o Senhor como você se sente, porque a palavra do Senhor diz que ele está perto e ele está perto dos que têm um coração quebrantado e salva aqueles que o espírito está oprimido. Esse é o nosso Deus, meu querido. O mais interessante é que muitas pessoas, quando a gente às vezes está passando momentos difíceis, né? As pessoas não querem nem chegar perto. Mas Deus é diferente, né? Ele age diferente. Ele pensa diferente de mim e de você. E ele é o Deus Todo-Poderoso que ele tem prazer de estar perto de alguém que tem o coração quebrantado, que lhe busca e que vive com o espírito oprimido. Se você está nessa situação, peça misericórdia a Deus, né? E lembre-se que ele tem prazer de estar perto de você, que ele não te rejeita, né? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, o Senhor, ele conhece a tua luta, ele sabe que tu tem passado muitas dificuldades, muitos momentos apertados, momentos que tu acha que não irá vencer. Mas o Senhor, ele tem livrado. Olhe para trás, olha para quantas coisas Deus ele já fez na tua vida, né? Muitas coisas ele fez, assim como ele fez na minha. E é por isso que hoje eu estou aqui, através, né, da internet, falando do amor do Senhor. Porque eu sei o que ele é capaz de fazer. Ele já fez muitas coisas na minha vida, né? Eu já me encontrei aqui de coração quebrantado, né? Eu já me encontrei de espírito abatido. Eu já me encontrei de muitas situações. E o Senhor, ele me deu força. Ele me deu graça. Ele me ajudou a superar.
todas as perdas que eu já perdi, todas as decepções que eu já passei, tudo isso Jesus me fez superar. E me fez entender uma coisa, meu querido e minha querida, que amigo verdadeiro é só Jesus. Eu sei que tem pessoas que têm muitos amigos, né? De pessoas, e eu não critico, eu até admiro quem tem. Mas eu confesso para você que muitas pessoas que diziam ser minhas amigas, no momento mais difícil da minha vida, elas nem sequer apareceram, elas me desprezaram, né? Me abandonaram. Então, esse período que eu passei de momentos angustiantes, que eu queria ter essa amiga perto, eu não tive, Jesus estava do meu lado. Jesus nunca me deixou. Quando eu abri a palavra de Deus, ele falava comigo claramente. Eu sentia como se ele tivesse, como se não, ele estava presente, né? Mas eu sentia ele perto de mim, falando comigo pela sua palavra, me direcionando. Então, a partir daquele tempo, né, daqueles anos que já passaram, faz alguns anos, né, eu pude entender que só Jesus é o amigo verdadeiro. Eu posso ter muitas pessoas como colegas, né, mas amigo verdadeiro para mim é Jesus, né, porque ele é fiel, ele não falha, ele não mente, ele não engana ninguém, ele não trai, né? Então ele é fiel, em todas as coisas ele é fiel. E ele é o nosso Deus, né? Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Vale a pena confiar nele. Conte os seus problemas para Jesus. Pode contar para ele nos mínimos detalhes. O nosso Deus é detalhista, né? Ele é detalhista, meu querido, minha querida. Às vezes, coisas mínimas que você pensa em querer comer, em querer possuir, o Senhor, ele providencia. Glória a Jesus, né? Ele providencia porque ele é o nosso Deus. Ele entende os nossos anseios, né? E ele tá, assim, querendo que você clame ele. Porque ele é o mais interessado em te ajudar. Pode ter certeza que esse Jesus da Bíblia, ele nunca vai te decepcionar. Você pode até se decepcionar com você mesma. Porque às vezes a gente pensa que a gente é capaz de fazer uma coisa, a gente não é. Mas Jesus nunca vai decepcionar ninguém. E o que é mais interessante, meu querido, minha querida, é que entre Jesus e o diabo, a gente vê assim uma tremenda diferença, né? Jesus, quando ele veio a essa terra, ele sempre falou a verdade. É tanto que chegou o momento que os discípulos acharam o discurso dele duro, porque ele falava a verdade. Era duro, mas era verdade. Mas a gente vê que o diabo é diferente, né? Ele sempre quer dar aparentemente, né? Ele sempre quer que as pessoas vejam a aparência, né? Ele quer enganar as pessoas, né? Ele não conta a verdade. E muitas pessoas seguem ele porque é um caminho fácil. É um caminho fácil, mas que o final é um caminho de morte. Já o caminho que Jesus trouxe pela sua palavra é um caminho difícil para essa terra. Não é fácil viver a palavra de Deus. Não é fácil fazer morrer a nossa natureza terrena que luta todo dia contra nós. Mas só que se a gente viver a palavra de Deus, fazer como ela nos ensina, é um final de vida eterna com Deus, né? Eternamente com Deus. Mas o diabo não, ele engana, que é para as pessoas achar que é tudo bom, que é tudo mil maravilha. Meu querido, minha querida, um dia eu vi um vídeo que eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, como o inimigo é sujo. E as pessoas se deixam levar pela conversa do diabo, né? Um homem falando, aqui mesmo na internet, né? Que o inferno era aqui, né? Ele não acreditava que existia um outro inferno. E além do mais, se existisse um outro inferno, ele ia viver a mesma vida que ele estava vivendo aqui, bebendo, fumando, se prostituindo, fazendo tudo isso. Isso é a mentira do diabo, né? Que engana ele na mente dele. Porque a gente sabe pela palavra de Deus que o inferno é um lugar de tormento, não vai ser um lugar de farra.
Não vai ser um lugar de orgia. Não vai ser um lugar de bebedeira. Não vai ser um lugar de prostituição. Não vai ser isso. A palavra de Deus fala, né? Nem os demônios, eles não querem estar lá. Quando Jesus foi expulsar o demônio daquele gadareno, né? Ele disse, tu já vieste nos atormentar do tempo, né? E rogaram a Jesus para Jesus não mandar eles para lá. Aí o ser humano, sendo enganado por um inimigo, acredita que no inferno vai ser 1001 maravilhas. Quando a Bíblia fala que é um lugar de tormento, né? E esse é o engano do inimigo, né? Mas bem-aventurado é aquele que ouve, que lê e que pratica a palavra de Deus, porque esse não irá desfrutar desse lugar de tormento, mas sim da vida eterna. Então, guarde essa palavra no seu coração em nome de Jesus. E se você está vivendo tempos difíceis, né? Busque ao Senhor. Recorra ao socorro de Jesus, que Ele tem resposta para a tua vida.